Boa noite, estimados irmãos. Iluminados pelo amor de Jesus, estejamos todos em paz, com a própria consciência, cedendo o nosso coração como um ninho de amor às criaturas. Sendo este nosso primeiro encontro neste ano, quero desejar-lhes muita paz, muito progresso espiritual e material e muita paciência, pois os desafios deste ano serão enormes. Nosso tema de hoje é queda e recomeço. Seja na perspectiva individual ou coletiva, é fato que sempre estamos caindo e sempre recomeçando. Permita-me recordar os pródromos da existência humana, quando, ainda infantes, experimentamos uma sequência fantástica de etapas evolutivas. De início, permanecemos o dia inteiro deitados, alternando as posições de decúbito na justa medida do conforto e da necessidade. Um pouco mais tarde, aprendemos a sentar. E é uma grande vitória. O que víamos somente na perspectiva horizontal, agora verticalizou. Com o sentido de apreensão das mãos, aprendemos que podemos erguer o corpo a partir de nossas próprias forças e ficar de pé. Nova conquista extraordinária. Mais um pouquinho e descobrimos que, se estivermos amparados em móveis e objetos, poderemos deslocar o próprio corpo na direção desejada. O deslocamento, que para muitos foi sobre o próprio chão, engatinhando, agora é mais charmoso, mas também arriscado. Sobrevêm então as primeiras quedas. O corpo desajeitado ainda não consegue, simultaneamente, equilibrar-se e deslocar-se numa dada direção. Mas não desistimos. Entre quedas, lágrimas e frustrações, vamos recomeçando a cada tropeço. Mas vocês não lembram de nada disso, não é verdade? Eu também não. O ciclo da vida é esse mesmo: tentar, cair, levantar, recomeçar. E a palavra de ordem é não desistir nunca. O imortal Ivan Lins, em momento de rara inspiração, compôs: começar de novo e contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado o barco, ter me socorrido. Com alguma modéstia, ousamos analisar cada sentença desta bela estrofe sob as lentes da abençoada doutrina dos Espíritos. Começar de novo e contar comigo, vai valer a pena ter amanhecido. Começar de novo é recomeçar, ou porque ficou inacabado ou porque está defeituoso. E reencarnamos pelas duas razões:
porque somos inacabados e inconclusos, e porque ainda carregamos o pesar do fardo das imperfeições milenares. Mas o resto da frase, contar comigo, assinala que nossa evolução, nossa melhoria, nosso progresso não dependem de ninguém, mas única e exclusivamente de nós mesmos. E isso tem a ver com o conselho do nosso mestre amado: ajuda-te e o céu te ajudará. Tanto quanto com as leis do trabalho e do progresso, sendo a segunda, a do progresso, resultado natural da evolução das forças da inteligência, descritos lá no capítulo 25 de nosso Evangelho, cuja temática é buscai e achareis. Mas é claro que somos auxiliados por nossos guias e mentores, se nos predispormos a escutá-los e seguir suas orientações. E você poderia perguntar-me: basta então ouvi-los? E se eu não tiver essa capacidade audiente, estarei prejudicado? Você pode ter estas alegações com justa razão. Acontece que, usando o princípio da anterioridade, você precisa estar atento a tudo que vê e a tudo que ouve, fazendo a leitura correta, lembrando novamente o nosso mestre amado Jesus quando disse: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Lembrando lá o profeta Isaías, na sua explicação da parábola do semeador. Mas sigamos com Ivan Lins, este cantor, pianista e compositor brasileiro, nascido em 16 de junho de 1945, e um dos belos exemplos do sucesso da música brasileira no cenário internacional. Ivan diz: vai valer a pena ter amanhecido. Valer a pena é dar sentido a tudo que ocorre em nosso derredor, como também em nosso interior. Nada melhor do que relacionar essa frase com uma das expressões máximas do Espiritismo, que é a reencarnação. Adenauer Novaes, escritor e expositor espírita, no capítulo intitulado Culpas que interferem na felicidade, de sua obra Felicidade sem Culpa, afirma: o tempo em que permanecemos no corpo físico, reafirma a reencarnação, é preciosa oportunidade. Sabedoria de aproveitar estas oportunidades oferecidas. É preciosa oportunidade de crescer, aprender e ser feliz, que é o objetivo terminal da evolução. E que oportunidades são essas? Você poderia me perguntar. E eu lhe responderei que são as oportunidades das quedas e dos fracassos. Lembremos então que esta preciosa oportunidade, a da reencarnação, atende uma bondade divina, considerando que Deus nos impõe a encarnação para nos fazer chegar à perfeição, conforme está escrito na resposta dos Espíritos à questão 132 do Livro dos Espíritos. Mas é fato, e acrescenta Novaes, que nem sempre nós valorizamos a vida, aproveitando adequadamente as oportunidades que nos são oferecidas. Mas por quê? Aí nós revisamos os sentidos de ter amanhecido, colocado por Ivan Lins.
Amanhecer não apenas no sentido do alvorecer diário, que não cede a nenhum argumento da noite que se despede, mas que talvez desejasse ficar mais um pouco. Mas nós devemos pensar também nesse amanhecer do espírito, que precisa renovar-se a cada alvorecer, acompanhando o corpo físico na sua jornada evolutiva, com tomadas de decisão por vezes difíceis e arriscadas, mas todas elas necessárias ao progresso do espírito. Diz Adenauer ainda: por vezes, cedemos aos convites que nos afastam de caminhos que, mais tarde, sentimos falta e que gostaríamos de ter trilhados. Desejos inadequados, antigos vícios, amizades inconsequentes, dentre outros fatores, nos afastam do futuro que almejamos. Interessante essa frase do Adenauer. E cada vez que atendemos a esses convites, os que nos afastam do caminho, sobrevém a queda. E a primeira sensação que nos invade é a do tempo perdido. O tempo. Ah, o tempo, Senhor da justiça e da razão. O tempo é inelástico, é indivisível, é irrepetível. Não tem como voltar atrás. E prossegue em Van Lins: ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido. É fato que a rebeldia é marca registrada da maioria dos espíritos encarnados, mas também de muitos que estão na erraticidade. Rebeldia no sentido do não atendimento aos pressupostos evangélicos de Jesus. Todo rebelde se debate dentro de si mesmo, com tudo e com todos à sua volta. E aí, o Adenauer Novaes nos presenteia com excelente esclarecimento, uma espécie de puxão de orelhas, mesmo assim acompanhado de doce esperança. Ele diz: chega um momento que, revendo o passado, nos arrependemos e nos culpamos pelos desvios. Porém, nunca é tarde para recomeçar e não existe nada que não possa ser recuperado ou que esteja irremediavelmente perdido. O momento é sempre um novo tempo, pois a vida nos presenteia com ciclos de renovação. Olha que bonito, quase poético. Quantas vezes nós nos machucamos nas quedas? Nas quedas físicas e nas quedas morais. Incontáveis vezes, não é mesmo? Pois é. Mas nós sobrevivemos a todas elas. E sobrevivemos por duas singelas razões. A primeira relacionada à bondade divina já mencionada. E a segunda, contemplada na resposta da questão 132 de O Livro dos Espíritos, em que a encarnação, para uns, é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, todos têm que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Essas vicissitudes são as nossas quedas, os nossos tropeços, os nossos fracassos, mas que precisam todos ser seguidos da recuperação. Expiamos, mas recuperamos.
Ivan finaliza a estrofe dizendo: ter virado a mesa, ter me conhecido. Virar a mesa no sentido popular é buscar uma nova saída, deslocando a velha forma de resolver os problemas da vida por uma forma mais moderna e contemporânea, que seja consentânea com o nosso estágio de evolução espiritual. Quanto mais elevado for o nosso estágio, melhores serão as soluções encontradas para buscar essa nova saída. No sentido espiritual, essa expressão do Ivan Lins atende ao chamamento para a superação da rigidez mental que ainda nos caracteriza e que nos impede de crescer, porque continuamos presos a velhos preconceitos, a estereótipos. As pessoas rígidas mentalmente são aquelas que pensam que só há um modo adequado de fazer as coisas. E quando ela faz e não consegue a solução, deixa por isso mesmo. E o que é muito ruim. Eu diria que é uma estagnação. Para tudo na vida, à exceção da morte, há um plano B. Há sempre uma saída. Mas a sentença comporta ainda a expressão ter me conhecido. Quantas vezes nos surpreendemos com certos pensamentos e certas condutas que não imaginávamos fazer parte de nosso repertório experiencial? Nós chegamos mesmo a dizer: como pude dizer isso? Como pude fazer aquilo? Absolutamente estarrecidos com a conduta ou com o pensamento que tivemos. Noutras vezes, desconhecemos o nosso potencial, porque não nos investigamos a fundo. Retornando aí o conceito da rigidez mental. Achamos que só existe uma forma de resolver as coisas, aquela que a gente aprendeu, sabe lá Deus quando. E aí nós nos arrependemos. Consequência natural do arrependimento deveria ser a vontade de recomeçar, mas que nem sempre está presente nas pessoas. E aí isso eu chamo estagnação no erro. Mas aí vem a parte mais difícil da história: buscar a reparação. Tropeçamos, caímos. Levantamos e precisamos reparar, conosco mesmo ou com os outros. E essa é a parte mais difícil da história. Vocês devem recordar que eu já falei que no Espiritismo há muita trilogia. E trilogia eu comparo com um banquinho de 3 pernas. Se você tirar uma perna, você não consegue sentar no banquinho com apenas 2. Diante dos nossos erros e dificuldades, essa trilogia está presente. Quando erramos, a primeira perna do banco é a tomada de consciência do erro. A segunda perna do banco é o arrependimento ou remorso. A terceira perna é a reparação do erro. As 2 primeiras nós resolvemos com uma razoável facilidade, mas a terceira, a da reparação, essa muitas vezes é a mais difícil de todas. Porque reparar é pedir perdão, é pedir desculpa, é humilhar-se. É ter a coragem de dizer: eu errei, me perdoa. E mais, assumir o compromisso interior de não fazer mais.
Um candente exemplo dessa vontade de recomeçar, nós encontramos na passagem evangélica de Zaqueu, o cobrador de impostos, que descendo do sicômoro, onde ele subiu para ver Jesus, inicia uma nova vida deixando para trás todas as quedas e visualizando um horizonte de recuperação. O espírito Hamed, lá no capítulo Falibilidade de sua obra Imensidão dos Sentidos, ele diz o seguinte: experiências felizes ou infelizes são passos valiosos em nossa existência, desde que percebamos o quanto elas têm para nos ensinar ou mostrar. Ou seja, tudo que nos acontece na vida, de bom ou de ruim, precisa ser refletido, precisa ser analisado. Quem tiver olhos que veja, quem tiver ouvidos que ouça. E lembrando lá o personagem Candinho, da novela Eta Mundo Bom, que repetia a frase ensinada pelo professor Pancrácio, que dizia: tudo que de ruim nos acontece é para melhorar a vida da gente. Mas nem todos pensam assim, não é verdade? Nessa hora, o nosso querido Ivan Lins afirma ter virado o barco, ter me socorrido. E a virada do barco são essas experiências infelizes de que nos falou Hamed. E o socorro vem quando as compreendemos. As compreendemos e mudamos de conduta. E Hamed prossegue advertindo que todos nós temos o direito de escolher o que vamos fazer com as lições que a vida nos oferece. É uma questão de livre-arbítrio, uma tomada de decisão baseada na liberdade. Mas ele diz, mas sem dúvida, se recusarmos o desafio de compreendê-las e assimilá-las, essas mesmas lições voltarão revestidas em novas embalagens. Ora, o que é que o Hamed está querendo nos dizer, fazendo uma sobreposição ao que disse o Ivan Lins? Se nós passamos por uma dificuldade, se eu passo, se você passa, se as pessoas passam por uma dificuldade, erram, caem, se elas simplesmente não tomar para si o significado desta lição, esta mesma dificuldade, num futuro próximo ou remoto, voltará. E talvez de uma forma mais aguda. Estas lições que nós deixamos de aprender vão voltar, vão retornar, como diz o Hamed, em novas embalagens. As circunstâncias podem até não ser as mesmas, mas a lição será. E aí, evidentemente, que este aprendizado vai ser muito mais doloroso. Então, meu irmão, minha irmã, nós podemos tirar 4 conclusões da reflexão desta noite. A primeira, errar faz parte da trajetória evolutiva do ser humano. Errar faz parte da trajetória evolutiva do ser humano. Eu não concordo muito com a expressão errar é humano, porque eu me lembro do pensador católico Neymar de Barros, quando ele dizia: se errar é humano, eu preferia ter nascido cachorro. Errar não é humano. Errar é uma escolha mal feita pelo ser humano. Segunda conclusão,
o passado nos serve para melhorar o presente. O nosso passado é absolutamente imutável. Não temos como modificá-lo, alterá-lo sob forma nenhuma. Mas podemos revisitá-lo no sentido de construir um novo presente com base nessas experiências. Na medida em que, aprendendo com os erros de ontem, renovamos as condutas de hoje, para que o nosso amanhã seja melhor. A terceira conclusão: o passado que você não consegue mudar, ele é seguido de um presente. O hoje, o presente, é o momento que Deus nos concede para renovarmos nossas atitudes e descobrir todo o nosso potencial. Por isso que o hoje nós chamamos de presente. É de fato um presente que Deus nos oferece. E o quarto, ou a quarta conclusão: nós não podemos ser, hoje, a mesma pessoa que fomos no passado. Nem no passado desta reencarnação, de alguns anos atrás ou muitos anos atrás, como também o passado referente às nossas encarnações anteriores, ou reencarnações anteriores. Eu lembro, para finalizar, o confrade espírita, escritor, expositor, palestrante, José Carlos de Luca, que na sua obra Justiça Além da Vida, ele tem uma frase que sintetiza todo esse esforço de apresentação que eu tive. Ele diz: a vida coopera para a nossa reabilitação, não para que fiquemos em vão na prisão de nossas culpas. A vida coopera para a nossa reabilitação, não para que fiquemos em vão na prisão de nossas culpas. Caiu, levanta, mas recupera. Modifica, altera para melhor. Agradecendo o carinho da sua atenção, desejo que todos fiquemos em paz com Jesus. Um forte abraço.